Olá, meus queridos jovens, meus queridos professores, como é que nós estamos aí? Tudo tranquilo? E claro, hoje nós iremos fazer aquela revisão geral da unidade 2, ok? Portanto, nessa unidade nós vamos ter a urbanização mundial, os problemas urbanos e os problemas brasileiros, ok? Portanto, vejam bem, quando nós falamos de urbanização mundial, nós estamos falando também da urbanização no Brasil, mas principalmente a urbanização no Brasil. Você entender de que nós temos conceitos diferentes, tá? O conceito de cidade é diferente, por exemplo, de município. E que existe uma hierarquia urbana diante disso aí, tá? Portanto, quando nós falamos de cidade, aqui no caso brasileiro, nós estamos falando da sede do município, tá? Portanto, o município é formado por uma área urbana e uma área rural, ok? E essa área urbana recebe o nome de cidade, beleza? Aí você está vendo a cidade do Rio de Janeiro, aqui está o Cristo Redentor, por isso que dá para, através da paisagem, você perceber. Observem a geografia física dessa região, por isso que você tem muitos temporais aí com inundações, ok? Portanto, ela faz parte de quê? De uma cidade, tá? Que é a área urbana povoada e estruturada por zonas residenciais, comerciais e industriais, como você pode observar aqui na imagem, tá? Isso é reflexo de quê? Isso é reflexo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial levou o homem a deixar o campo e morar nas cidades, só que grande parte dessas cidades nasceram sem planejamento. Por isso, tem problemas com déficits habitacionais, problemas sanitários, a questão da mobilidade urbana, tá? Portanto, as nossas cidades contemporâneas, elas nasceram de todo esse processo e evoluíram porque tem alguns fatores que atraem muito o homem, tais como nós temos que na cidade geralmente ter mais emprego do que no campo. Nós vamos ter melhores condições sanitárias, como por exemplo a vacinação em massa evoluiu com a urbanização. Nós vamos ter, no primeiro momento, tínhamos energia só nas cidades. Isso fez com que o homem buscasse essa cidade como uma questão de moradia para se dar bem, porque o campo ele estava sendo expulso. Expulso por quê? Porque estava ocorrendo a modernização. E se você for buscar lá na Inglaterra, os caras estavam incentivando o cara a vir para a cidade para trabalhar. Portanto, na cidade tem carteira assinada, tem férias, tem descanso remunerado. Quem trabalha no campo sabe muito bem que muitas vezes no campo você não tem dia de folga, tá? Hoje já temos trabalho remunerado, carteira assinada, mas na maioria dos casos ainda não tinha ainda. Portanto, isso foi um fator repulsivo que eliminou para a cidade, tá? Diante disso, nós podemos perceber que existe dois tipos de urbanização ou até três ao mesmo tempo, depende do ponto de vista que você estiver analisando. Os países capitalistas desenvolvidos são os países ricos, como Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, Japão. Eles tiveram uma urbanização mais lenta, mais organizada. Mas nós, como estamos no Brasil, nós tivemos uma urbanização mais rápida, mais desorganizada. Uma urbanização que levou ao chamado macrocefalismo urbano. E o que é o macrocefalismo urbano? É o crescimento desordenado das cidades. A cidade cresce sem infraestrutura. Portanto, o Brasil, nós temos nas capitais brasileiras,
dos nossos estados, um crescimento desorganizado, até mesmo a cidade de Brasília, que foi totalmente planejada, Belo Horizonte, são cidades hoje que apresentam também crises sociais no seu entorno. Eu falei no seu entorno, não dentro, porque Brasília, por sinal, é até um patrimônio da humanidade, tá? Quem ainda não conhece Brasília, no dia que você conhecer Brasília, você vai conhecer o que é uma cidade bastante planejada. Você em Brasília, você não tem quase sinais, tá? É tudo viaduto, sobe, desce, tá? Passa pelo lado, passa pelo outro. Por quê? Porque a cidade já surgiu com esse objetivo de ser uma capital de um país aonde era planejada. Como também surgiu também Palmas, que é a capital do estado chamado de Tocantins, ok? Os países periféricos, quando chamamos de países periféricos, países muito pobres da África, esses países ainda estão passando por um rápido processo de urbanização, tá? Vocês têm aqui observando, ó, aqui, como é que você analisa isso, ó? Porcentagem da urbanização, portanto, para cima, ok? O total, até chegar a 100%. Até 2030, onde está aqui 50%, ó. O que demonstra isso? Que a urbanização, ela não chegou de uma forma igualitária para todas as regiões do mundo. Por exemplo, esse daqui é a África, tá? O primeiro é a África, vou numerar. 1, África. O 2 vai ser Ásia. O 3, Europa. O 4, América Latina e Caribe. O 5 é América Anglo-Saxônica. E o número 6, a Oceania. 6, quer dizer aqui, tá? Oceania, ok? Isso de 1950 para cá. Portanto, como nós podemos observar, a Ásia e a Europa ainda é a que tem menor urbanização, tá? Diante disso, as cidades podem ter uma hierarquia, tá? Essa hierarquia tem como metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade e vila. Isso era tradicional. Hoje pode ser essa, mas também tem essa hierarquia aqui também, tá? Ó, cidade global, são aquelas cidades que predominam nos países ricos. São aquelas cidades que têm os melhores serviços globais. Eu tenho mega cidade, que tem de ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Mega cidades, ok? Eu tenho as metrópoles, que é muito parecido com as cidades globais, tá? E vice-versa. Portanto, antes era chamado só de metrópole, daí eu tenho metrópole nacional, como São Paulo e Rio de Janeiro, metrópoles regionais, como é o caso de Manaus, centros regionais como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, cidades locais e vila, que também recebe o nome de distrito, ok? Portanto, essa hierarquia está muito relacionada com o sistema econômico, portanto, a dependência e a influência de cada uma. Beleza? Portanto, aí você vê que essa urbanização pelo mundo afora tem esse processo aqui. E a megalópole, ó, cidades globais predominam nos países ricos. Não importa a quantidade de habitantes, a importância dela, a influência que ela tem sobre a economia do mundo. As megacidades têm que ter no mínimo 10 milhões de habitantes, mínimo 10 milhões de habitantes. Predomina nos países pobres. Geralmente são macrocefálicas. Metrópoles. As metrópoles podem ser internacionais, nacionais ou regionais. São aquelas cidades que têm uma influência numa determinada área. As megalópolis
Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles, podendo ser ou não conurbadas. Quando nós falamos de conurbação, é a junção de duas ou mais áreas urbanas. Observe bem aí, ó. Antes, tá? O antes, ó. E o crescimento virou uma cidade só. Portanto, essa é uma área conurbada porque pertence às duas cidades ao mesmo tempo, tá? Portanto, é um fenômeno urbano que acontece a partir da união de duas ou mais cidades, municípios formando uma única malha urbana, como se fosse somente uma única cidade, tá? Portanto, isso envolve não apenas só Rondônia, mas envolve também o Brasil e o mundo. Os problemas urbanos, nós temos ele como macrocefalia urbana, crescimento desigual, a questão da mobilidade, a gentrificação, que é quando um bairro pobre é pressionado pelo capitalismo, constrói toda uma infraestrutura e a população mais pobre vai embora daquela região ali, tá? E por cima temos aí a poluição, tá? Vejam só, quando nós falamos de macrocefalismo, é um problema frequente nos grandes centros metropolitanos de todo o mundo, que é um crescimento desordenado, desestruturado, com graves problemas sociais, como moradia, violência, saúde pública. Tudo isso resultando em quê? No famoso macrocefalismo urbano, tá? Onde eu também tenho grande desemprego e uma periferia que recebe o nome de favelização, onde ocorre a grande segregação, ou seja, a grande separação social, tá? Portanto, isso ocorre no Brasil? Ocorre sim, tá? E essa ocorrência vem justamente com o crescimento desordenado. E aí, claro que os órgãos públicos têm grande dificuldade em colocar essa cidade bem organizada, tá? Outro fator que nós iremos encontrar na cidade é os problemas relativos à questão da mobilidade com os problemas de meio ambiente. Mobilidade e meio ambiente. Observe nesse comparativo que nós temos aí, transporte privado versus, por exemplo, bicicleta, tá? O tamanho do impacto ambiental que ocorre em cada caso. Puxa, professor, o que é isso aí? Isso é o que nós chamamos de gentrificação, tá? Onde o processo de modificação do espaço urbano da periferia vai sendo remodelado, transformado, e quem é que vai sendo expulso? A população mais pobre. Essa é uma chave mostrando como é que tudo isso acontece no nosso cotidiano, ok? Diante disso, nós temos também a poluição urbana, que um dos maiores problemas dessa poluição urbana está relacionado ao lixo. O lixo urbano, a sociedade de consumo leva a população a isso. E um detalhe, nesse lixo urbano, muitas vezes você vai observar a grande quantidade de pessoas, sejam crianças, adultos, adolescentes, idosos, trabalhando nos lixões. Isso mostra a desigualdade social que nós temos dentro das cidades, tá? Portanto, esse lixo pode trazer a contaminação do solo, tá? Com produtos tóxicos de pessoas que estão em contato, assoreamento dos mananciais, que são a nascente dos rios, que vai provocar enchentes, porque assoreamento é aterramento, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, aí traz graves problemas para a drenagem das cidades. Nas cidades que têm relevo, um relevo, vamos dizer assim, acidentado, como é o Rio de Janeiro, a cidade de Salvador, na Bahia, Recife, Vitória do Espírito Santo,
nós vamos ter o quê? Deslizamento de encostas. Tudo isso traz a modificação da paisagem. E isso são fatores que nós vamos encontrar justamente também no Brasil. Portanto, o nosso processo de urbanização no Brasil veio acompanhado de um elevado êxodo rural. Esse êxodo rural provocou principalmente a formação de grandes áreas urbanas que passaram a ter influência sobre a economia do mundo, chamada de regiões metropolitanas, seja nacionais, internacionais ou regionais. O nosso Brasil, ele traz esse contexto porque nós temos um país de uma economia recente. Não é da época que surgiu as primeiras cidades, não, tal, no século XVI, como foi o caso de Salvador. É o processo que vai ocorrer com a Revolução Industrial, que vai chegar no Brasil com a produção de café no final do século XIX e a industrialização no século XX. Tudo isso levando a quê? A uma população deixar o campo e ir para a cidade. Em 1872, por exemplo, só tinha 6% da população morando no campo. Professor, o que foi? 6%? Isso mesmo. O que foi, rapaz? Professor, tu agora falou que tem mais de 80%, só era 6%. Agora 85%. Tá vendo só matemática aí? Tá? Portanto, fica atento, rapaz. Acorda. Tu tá aí, fica sonolento aí nessa carteira. Também tem razão, né? Oi, professor Arimateia. Vamos nessa, meu filho. Estamos chegando ao final, ó. Portanto, entenda que o Brasil passou a ser um país urbano com modernização da produção. E essa modernização recebe o nome de Revolução Industrial, que chegou no campo, provocou a mecanização, liberou esse trabalhador que foi parar na cidade. Portanto, aí eu tenho o denominado êxodo rural, que aumentou a população das cidades, principalmente na região sudeste, levando o Brasil hoje a ser um país urbano, industrial, aonde a agricultura tem grande importância, mas poucos moradores trabalham no campo, tá? Diante disso, o Brasil tem 85% da sua população morando na cidade. Essa maior parte dessa população habita em regiões metropolitanas que estão interligadas ou muitas vezes até ligadas uma na outra, que recebe o nome de quê? Conurbação. Nessas cidades nós vamos ter uma grande quantidade de bairros pobres que ocorreu de formação rápida, que recebe o nome de quê mesmo? Favelização da pobreza, periferização, tá? Portanto, São Paulo, Rio de Janeiro aparece como metrópoles nacionais econômicas, políticas, mas Brasília é o fator mais político em todo o território nacional. Quando nós falamos de metrópoles regionais, Belém, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus, tudo isso são exemplos de cidades que vocês vão encontrar em várias partes do Brasil, ok? Portanto, estamos chegando ao final da nossa super revisão. E aí é com vocês. Olha, se vocês ficarem em recuperação, vou te dar umas porradas, tá? Bye, bye. E até o nosso encontro com Geografia de Rondônia. Aqui eu gostaria de agradecer a vocês, professores, que estão aí presentes com os alunos, tá? Por essa paciência de ter todos os dias com esses jovens. A vocês, jovens, agradecer aos professores que estão com vocês, aqui a toda a equipe da mediação tecnológica que trabalha nos bastidores para levar até vocês uma aula de qualidade. E, claro, agradecer ao professor Jorge, ao professor Rogério,
ao Arimateia, nós formamos uma equipe. Nós formamos uma equipe, tá? Quando eu apareço mais na telinha, mas nos bastidores, para chegar até esse trabalho, é um trabalho em equipe. Portanto, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos vocês e o nosso próximo encontro é com Geografia de Rondônia, tá? Tchau, até a próxima aula.